Oi, pessoal! Eu sou a professora Adriana Libório, sou pedagoga e psicopedagoga, trabalho há mais de 15 anos com ensino fundamental, lido com crianças em fase de alfabetização há mais de 15 anos. Hoje o nosso assunto é: você sabe dizer não para o seu filho? Dizer não para o seu filho é difícil? Você dá tudo o que ele pede? O que te motiva a realizar todos os desejos do seu filho? Ele será prejudicado no futuro devido a isso? Que tipo de prejuízo essas atitudes podem causar no psicológico do teu filho? Essa e muitas outras questões nós vamos trazer nesse vídeo. Vem que eu vou te ajudar. Primeira coisa que a gente precisa pensar e discutir sobre esse tema é o que te motiva a sempre estar dizendo sim para o seu filho. Para todos os caprichos, tudo que ele pede, tudo que ele quer. Qual é a motivação? Eu já adianto que a principal motivação é a culpa pela ausência que você tem efetivamente ao lado do teu filho. Culpa pela pouca atenção, em casos de pais separados, quando se pega somente a cada 15 dias, a única coisa que se faz é brincar, querer ficar junto, fazer todas as vontades. A culpa por trabalhar demais, estar efetivamente ausente, ser aquela pessoa que não pode buscar na escola, de levar na escola. Muitas vezes também a culpa por falta de paciência. Muitos pais, devido a várias atividades que fazem, às vezes não trabalham fora, mas são sobrecarregados porque tem vários filhos ou várias funções, então precisa lavar, passar, cozinhar, deixar a comida pronta. Então, gente, a atividade doméstica ela também demanda muito tempo. Então, engana-se quem acha que a pessoa que está trabalhando em casa tem o tempo livre o tempo todo, tá? Isso é algo que a gente já desmistificou, mas é bom sempre estar falando, porque isso também causa uma ausência, né? Até porque mesmo estando presente em casa, muitas mães se ausentam de um momento apenas com a criança para poder dar conta da demanda das atividades domésticas. Então, resumindo, quando a gente não consegue falar não para os nossos filhos, geralmente tem uma culpa por trás, a culpa da ausência. E aí, devido a essa ausência, é natural do ser humano querer compensar os filhos. E aí, essa compensação muitas vezes vem de presentes, de mimos, de olha, eu fiquei fora o dia inteiro e te trouxe um brinquedinho, te trouxe um doce, né? Te trouxe um mimo. E às vezes, gente, o que mais a criança quer é a presença. Né? Lógico, se você acostumou a criança a sempre estar recebendo algo, ela vai esperar esse algo. Né? Então, se você faz isso sempre, repense um pouquinho essa atitude, porque dá para você se mostrar presente sem dar presente. Agora eu quero que vocês pensem se essa é a melhor forma de compensar a ausência. Já vou adiantar para vocês que não. Essa é apenas a forma mais fácil. Antes da gente discutir mais sobre as formas de se compensar uma ausência, eu quero que vocês pensem no seguinte: o que esse hábito de trazer sempre coisas para as crianças, para compensá-las de alguma forma, a sua ausência, de que forma isso reverbera no psicológico da criança? Isso vai acarretar algum problema, algum distúrbio? Bom, vários pontos precisam ser levantados, tá? Quando você age dessa forma com a criança, você está ensinando algumas coisas para ela. Você está ensinando que a sua ausência ou a ausência de uma forma geral pode ser compensada com coisas. Você está ensinando que as coisas são melhores do que a sua própria presença, porque ela nunca tem a presença, ela não sabe o que é isso. E aí ela está aprendendo que as coisas são melhores do que a presença das pessoas. E psicologicamente, quando essa criança crescer, ela vai dar mais valor às coisas do que às pessoas. Ela não vai saber ser uma pessoa presente, porque ela não vai ter aprendido ser uma pessoa presente. Porque ela aprende com as orientações verbais, mas ela aprende principalmente fazendo isso, tá? E aí, gente, iniciam-se as frustrações, porque as coisas, elas estragam, né? Elas acabam, as coisas estragam, as coisas têm fim, certo? Mas as relações, quando elas são construídas de uma forma saudável, não.
Então, se você está assistindo esse vídeo agora, sua criança é pequena, ainda dá tempo, tá? Então, vamos tentar refletir sobre como a gente pode mudar esse ambiente, essas práticas, para que a criança ela tenha bons exemplos, exemplos sempre presentes. Vou te fazer uma pergunta bem provocativa. Você já chorou na frente do seu filho? Você já demonstrou alguma fragilidade na frente do seu filho? É bem comum, quando a gente se sente culpado, ficar com o coração apertado, ficar angustiado porque não consegue demonstrar os sentimentos, porque acha que não pode demonstrar os sentimentos. E aí a gente se endurece, né? E a criança nunca vê, ou o filho nunca vê, de fato, o que se passa dentro do coração de uma mãe. Porque muitas vezes a gente trabalha muito porque a gente quer dar uma vida melhor para os nossos filhos, né? Essa é a verdade. Se a gente erra, a gente está errando porque a gente quer acertar. Mas se ninguém contar isso para a criança, ela não vai saber. Então, gente, chorar, demonstrar fragilidade, demonstrar que você está angustiado porque você gostaria de estar mais perto da criança, isso demanda coragem e é importantíssimo a criança saber por que você está frágil, por que você não está tanto perto de mim. Então explique isso para a criança. Tenham conversas francas com a criança. Olha, mamãe e papai precisam estar ausente porque eu preciso trabalhar para que você tenha a melhor escola, para que você tenha o melhor ambiente para viver, para que você tenha os melhores recursos, um plano de saúde, enfim. Converse claramente para que a criança compreenda. Porque se você simplesmente chegar e der um presente para ela querendo compensar a sua ausência, isso não vai dar o efeito que seria interessante que se desse, né? Para a criança ter essa percepção de dar o devido valor às coisas, ela precisa saber de onde vêm as coisas, qual é o esforço empenhado ali. Se a criança apenas recebe o presente, vocês acham que ela vai saber o esforço que foi empenhado ali? Se você não contar, ela não vai saber. Sabe o que acontece quando a criança percebe que você também tem fragilidades? Ele percebe que também tem o direito de se sentir frágil e de sofrer. Porque muitas vezes a criança ela age com a culpa também. Então, ela se sente muito culpada pelo fato da mãe e do pai estarem ausentes por muito tempo. Então, ela se sente um fardo. Ah, é por causa de mim, que minha mãe trabalha muito, que a minha mãe não fica comigo. Então, eu sou o culpado. Então, a partir do momento que você verbaliza e mostra, fala para a criança que ela é importante sim, e é por isso que você está trabalhando, isso tira um peso da criança. Outra coisa que acontece é que a criança ela se sente mais tranquila de não ser perfeita. Porque muitas vezes os pais eles cobram das crianças de forma genérica uma perfeição, melhores notas. E quando ela percebe que o pai e a mãe é frágil, de uma forma assim, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muita vontade também de que você seja uma pessoa melhor, tenha mais oportunidades que eu. Quando você fala francamente com a criança, ela percebe que ela também não precisa ser perfeita, mas ela precisa se esforçar. Outra coisa muito interessante que acontece quando você demonstra esse tipo de coisa para a criança é que ela começa a perceber que as coisas não têm tanto valor quanto os sentimentos. Você acha que a criança gosta de ver o pai e a mãe chorar? É lógico que não. Só que isso é uma coisa da vida. A gente sofre, a gente tem sentimentos, a gente tem vontades e muitas vezes a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente tem vontade. Veja, nós adultos não conseguimos fazer tudo aquilo que nós temos vontade. E por que a criança tem que fazer tudo que ela tem vontade? Percebem? Então, não dá para a criança crescer achando que ela pode fazer tudo o que ela quer, porque quando ela for adulta, ela não vai conseguir fazer tudo o que ela quer. Então, esse exemplo vem de casa. Porque se ela começar a observar você como você é, ela vai compreender que ela não vai poder fazer tudo o que ela quer. E tá tudo bem. Então, gente, sejam verdadeiros com seus filhos. Deem o seu melhor para os seus filhos. Falem a verdade para os seus filhos. Sendo assim, vocês estão se esforçando para serem os melhores pais e mães que vocês podem ser. A gente tem as nossas limitações. E eles sabem. Eles são inteligentes. Você precisa apenas assumir isso para você mesmo.
para que a verdade venha à tona, porque a verdade ela já está lá, só que fica confuso para a criança compreender. Tá, professora, mas como eu vou fazer isso? Né, eu já estou envolvido nessa teia, eu já faço tudo para o meu filho, faço até demais, ele tem até demais. Como que eu posso mudar essa situação? Então eu vou dar algumas dicas, tá? Primeiro, esteja consciente da grande responsabilidade que você tem sobre aquela criança que você gerou. Não tente terceirizar as responsabilidades. Então, aconteceu algum problema, seja na escola, seja em casa, com o vizinho, enfim, traga para si a responsabilidade. Mesmo que outros sejam os envolvidos e que todos tenham a responsabilidade, mas a sua responsabilidade é sobre a sua criança, é sobre o seu filho. Então, houve um problema lá na escola, mas meu filho é perfeito, e o problema é da professora e do amiguinho. Gente, todos têm a sua medida de responsabilidade. Não se resolve problemas colocando a responsabilidade em terceiros. Você tem que verificar na sua casa a responsabilidade que cabe ao teu filho e a você e resolver ali no seu núcleo. A partir desse momento, aí você pode conversar com outros pais, ou com o vizinho, ou com outras crianças, ou até com a professora, se for alguma coisa que aconteceu na escola. Mas primeiro, olhe para si e reconheça o seu grau, a sua parcela de responsabilidade, para aí então você resolver. Porque muitas vezes, gente, as coisas não se resolvem porque um fica colocando a culpa no outro, né? E a vida não é assim. Então você precisa ensinar para o seu filho que ele também tem um grau de responsabilidade em tudo, em tudo. Segundo ponto, tenha conversas francas e abertas com o seu filho. Ai, professora, mas ele é uma criança muito pequena, não vai entender. Vai entender, sim. Se você falar abertamente, claramente, dando exemplos reais para a criança, lógico, exemplos de acordo com a idade dela, ela vai entender sim. No momento de conflito, você pode falar sobre as suas fragilidades, as suas necessidades em criar o seu filho. O que te aflige, o que você tem medo, o que você gostaria para essa criança. Tá? Gostaria que você fosse uma criança de sucesso, tivesse primeiro sucesso escolar, com seus amigos, saiba lidar com as situações. Eu vou te ajudar. Né? Esteja ali disponível. Pergunte para o seu filho se a forma como você está dando atenção para ele está boa. Como você gostaria que eu fizesse, filho? Você gostaria que eu... O que você prefere, filho? Que eu te traga presente todos os dias ou que eu esteja com você presente todos os dias? Seja fazendo o dever de casa, seja dando atenção numa brincadeira, ou você lavando louça comigo, cozinhando comigo, aprendendo coisas novas comigo enquanto eu faço as minhas tarefas. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque muitas vezes as crianças preferem estar com os pais. Não sei se vocês já ouviram aquela história. É assim, um dia um pai muito ocupado estava lá trabalhando, em casa, home office, e aí o filho toda hora pedia atenção do pai, pai, vem brincar comigo, faz isso comigo, né? Sempre chamando a atenção do pai, pai, o pai, aquela irritação, né, de ficar ouvindo toda hora, chamando, calma filho, o pai tá trabalhando, o papai tá fazendo alguma coisa, agora não dá, você tem que ter um pouquinho de paciência. Então, o filho sempre recebendo aquela negativa e sempre entendendo que é porque o pai estava trabalhando. E aí o filho tinha um cofrinho, um porquinho. Ele quebrou o porquinho e juntou as moedinhas dele e entregou para o pai e disse, pai, esse dinheiro é do seu dia de trabalho, só que hoje eu não quero que você trabalhe, eu quero que você brinque comigo. Então é bem emblemático, né? Tenho certeza que vocês vão se surpreender com seus filhos quando vocês começarem a dar essa abertura para eles. Aí depois de toda essa conversa, vocês precisam combinar com os filhos de vocês como serão as rotinas. Então tá, você entendeu o meu lado, que o papai e a mamãe trabalham, e eu tô entendendo o seu lado, que você quer brincar, você quer a minha atenção. Então vamos lá, vamos definir quais são os horários. Quais horários dá pra gente brincar ou estudar? Em quais momentos a gente pode fazer isso? É importante que para crianças pequenas não se defina todos os horários de estudo sozinhos. É importante que o pai e a mãe estejam juntos para poder incentivar e ajudar também a auxiliar. Muitas vezes a criança não consegue fazer aquele dever sozinha, né? E definir também os momentos de brincadeira. Então, vamos brincar de tal horário a tal horário antes do jantar? Tá, eu chego 5 horas da tarde
Então, eu tenho das 5 às 6 livre, até que eu comece a realizar a janta, até que eu comece a fazer a janta. Então, dentro dessa 1 hora, aquela hora tem que ser de qualidade. Então, você promete para o seu filho e cumpre. A hora todinha é sua. E aí você decide o que vai ser feito. Só que, se você deixar tudo na mão da criança, ela vai decidir que vocês vão brincar. Só que você pode combinar com ela, então tá bom. Então vamos ter meia hora de brincadeira e meia hora de estudo. Se essa meia hora for suficiente para fazer os deveres escolares, tá? Se não for, você tem que demandar um outro momento ou utilizar mais tempo para as tarefas escolares. Vocês precisam dar prioridade às tarefas escolares. A atenção dada para a criança, ela tem a mesma qualidade se você estiver fazendo tarefas escolares e se você estiver brincando de forma lúdica, tá? Depois de combinado esse tempo, gente, isso vira para a criança uma promessa. Então, pelo amor de Deus, cumpra, tá? A criança vai esperar que o adulto tenha responsabilidade. Não jogue a responsabilidade do cumprimento dos combinados na criança, porque geralmente ela não tem essa maturidade. Certo? Então, não, mas eu combinei com a criança, não sei mais o que eu faço, ela não faz. Você faz. Você está cumprindo o que você prometeu com a criança? Então, cumpra. O maior problema que nós temos, muitas vezes, é que não há rotina. Então, agora voltando para o ambiente escolar, porque como vocês sabem, eu sempre vou envolver o ambiente escolar, porque essa falta de comunicação interna em casa afeta muito a escola. Então, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Depois de algum tempo de promessas e não cumprimento das promessas, o que as crianças compreendem? Que vocês são tremendos mentirosos. Então, eles vão começar a verificar no adulto, pais, toda figura adulta, que quando ela promete, ela não vai cumprir, ela já sabe que não vai cumprir. Porque ela tem um exemplo em casa. Então, se você não vai conseguir cumprir, não prometa. Diga para a criança, seja franco com a criança. Fala, olha, filho, eu não sei se o papai e a mamãe vai conseguir cumprir essa promessa, mas eu vou tentar. Tá bom? Eu vou tentar. Mas não fale isso sempre, porque também não dá para tentar sempre, né? Afinal, ele é uma criança, é um ser, ele existe e ele precisa ter promessas cumpridas. Veja que tudo isso está substituindo a coisa. Se você fizer pequenas coisinhas com ele, pegar 15 minutos, 20 minutos do seu dia e dedicar a ele, você não vai precisar trazer coisas, porque você está dando de presente a sua presença, que é o mais importante. E terceira coisa que eu quero que vocês se atentem bastante. Aceite o seu filho como ele é. Comece a observar como ele se dedica às coisas, o que ele mais gosta de fazer, se ele gosta mais de montar Lego, se ele gosta mais de jogar futebol, se ele gosta mais de desenhar. O que o seu filho mais gosta? Você sabe o que o seu filho mais gosta? Você precisa observar. E você observa fazendo as coisas com ele. Então, sentando para desenhar com ele, sentando para brincar com ele, indo jogar uma bola, levando ele para o parque. Essas coisas elas são observadas na prática. E a partir daí, você consegue identificar qual é o talento da sua criança. Muitas vezes você coloca muita expectativa para que ele tenha uma letra perfeita. E às vezes a letra dele não é perfeita, mas ele escreve com muito discernimento, ele sabe muito bem o que ele está escrevendo. Então, às vezes, ele precisa corrigir alguma coisinha ou outra ali na letra, mas o texto dele tem sentido. Então, o que é mais importante? Que ele tenha uma letra perfeita, com o traçado cursivo perfeito, ou que ele consiga colocar no papel a ideia que ele tem? Então, aceitar o que o filho é não é fazer todas as vontades do seu filho. Aceitar o que o filho é, observar e analisar os seus talentos para que você consiga dar ferramentas para que ele possa se desenvolver. É difícil, porque a gente acha que o melhor caminho é o que a gente traça para eles. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, não é. A gente é só o suporte. Então, se seu filho quer ser youtuber, por exemplo, eu estou me aventurando aqui, né? No YouTube, colocando meus vídeos, só que não é um processo simples. Eu preciso fazer roteiro, eu preciso saber gravar vídeos, eu preciso saber fazer os cortes nos vídeos, que é editar os vídeos. Eu preciso colocar aí algumas, na edição de vídeos, efeitos,
né? Existem várias coisas, mesmo que eu trabalhe sozinha. Hoje eu estou trabalhando sozinha, futuramente eu não sei, quem sabe o canal bombe, né? Muitas pessoas têm um interesse, mas o meu interesse inicial aqui é colocar para vocês a minha experiência, aquilo que eu sei, aquilo que falta na escola, que muitas vezes a gente não tem a possibilidade de falar para muitas pessoas de forma aberta também. Então, meu objetivo aqui no YouTube é esse, mas para que eu possa ser uma YouTuber, eu precisei de vários conhecimentos. Então, não adianta chegar, abrir a câmera e fazer. Então, é uma ilusão. Quem vai contar isso para a criança? Você. Você que é pai, você que é mãe, você que sabe toda a trajetória que a criança precisa ter até que se torne um adulto e possa ser o que ela quiser. Isso não quer dizer que ela não possa ser youtuber, ela pode ser. Só que ela precisa saber que ela precisa estudar. O que ela vai precisar estudar? Primeiro, o ensino fundamental, precisa saber fazer conta, precisa saber se comunicar, precisa saber fazer textos, precisa saber escrever, precisa saber ler. Isso é o principal. E essa oportunidade é dada no ensino fundamental, gente. E muitas crianças estão perdendo essa oportunidade. Vai chegar lá na frente, eles não vão conseguir realizar o sonho de forma plena, porque faltou conhecimento lá atrás. Ou então eles vão precisar correr atrás de algo que já deveria ter sido aprendido. Então é esse o recado que eu quero deixar hoje para vocês. Dizer não é necessário. Dizer não é um ato de amor. Dê menos presentes e dê mais presença. Esse é o que eu peço, que todos os professores pedem. Estejam mais presentes na escola, estejam mais presentes no dever de casa. Dê a sua presença no dever de casa para que ele entenda a importância da escola na vida dele, tá bom? E eu peço encarecidamente que vocês reflitam sobre o conteúdo desse vídeo. E se vocês ficaram até aqui, agradeço de coração. Espero ter ajudado, acalmado um pouquinho, dado uma luz aí para o coraçãozinho de vocês. E eu sempre estou aqui para ajudar, tá bom? Se tiver algum tema, algo que vocês queiram que eu fale, é só chamar que a gente faz, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.